Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Sempre iniciamos o nosso encontro com o sinal da cruz. Um sinal de que estamos na presença de Deus, na presença de Jesus. O encontro com a palavra é isso. É o encontro com Ele mesmo, porque é a palavra de Jesus. Que todo aquele que anuncia a palavra de Jesus, é essa palavra que pode realmente causar transformação na vida das pessoas. De quais pessoas? Daquelas que precisam ser transformadas. Então, a palavra de Deus ela vai ter sempre um efeito com uma medida certa para a pessoa certa. Aqui é uma frase de uma música do nosso querido Padre Zezinho, mas isso é fato. A palavra de Deus ela é uma dose única, certa. Então, quero agradecer a você que se inscreveu no nosso canal, que está chegando agora, pedir que compartilhe esse vídeo, divulgue. Hoje, de maneira muito especial, queria sim pedir, manda esse vídeo para uma pessoa que você acha que precisa mudar de vida, para uma pessoa que você acha que está em um rumo errado, sabe? Não está indo num bom caminho, você está vendo que aquela pessoa está se perdendo. Manda esse vídeo para ela, talvez ajude. Não porque é o Frei Francisco que está falando, não existe isso. Mas como eu disse agora há pouco, é porque a palavra de Jesus, ela tem o mesmo efeito hoje. O mesmo efeito que teve historicamente quando esteve ele fisicamente encarnado ali no meio de nós. Hoje, fisicamente, ele se encontra na Eucaristia e continua atuante no meio de nós. No Evangelho de hoje, Jesus acolhe os pecadores e ele é criticado pelos fariseus. Agora, veja que interessante. Aqui nós estamos falando de conversão, tá certo? Eu queria pegar essa ótica da conversão para a gente conversar um pouquinho aqui sobre esse assunto. Veja o que acontece. Os publicanos e os pecadores procuravam Jesus. E Jesus os acolhia. Os religiosos, os fariseus, criticavam Jesus porque acolhia os pecadores. Veja bem, veja que não funciona. Veja que falta aqui, nessa figura do religioso, do que já deveria ser o convertido, falta conversão, porque falta misericórdia. Primeiro ponto para a gente pensar. O seu testemunho de vida, ele tem atraído os pecadores? Interessante essa pergunta, porque nos dias de hoje faltam testemunhos. Existem testemunhos, sim, pessoas santas no meio de nós. Inclusive, não só sacerdotes, religiosos e religiosas, mas também o povo de Deus. Muita gente santa existe. Muita gente que dá um bom exemplo, que dá um testemunho. É isso que atrai os pecadores. Se um pecador olha para um católico e vê um católico fazendo coisas que ele faz, ou piores do que o que ele faz, então aquele testemunho nunca irá converter ninguém. Veja que era o testemunho de Jesus que atraía os olhares dos pecadores para ele. Aí agora vamos entrar então na nossa questão aqui. Então, o que seria uma conversão? Você é uma pessoa convertida ou você não é uma pessoa convertida? Gente, existe um engano muito grande nessa compreensão do que é uma conversão, do que é conversão. Claro, a gente sabe que a rigor, diariamente precisamos nos mantermos firmes no propósito de conversão. Ok, isso é fato. Mas eu encontro pessoas boas, pessoas que buscam viver a palavra de Deus, pessoas que têm uma vida de oração e diz: eu não sou convertida,
eu não sou convertido. Não sei, talvez seja humildade, não é? Talvez seja humildade, não sei. Mas eu quero dizer aqui que existem dois tipos de conversão. A conversão pretendida pela própria pessoa e a conversão querida por Deus. Agora, quando você está na conversão que você quer, que você projeta, então você aqui está nessa situação do fariseu, do falso convertido. Eu vou já explicar por quê. Ora, quando eu entrei para a vida religiosa, há já 16, 17 anos atrás, eu vim de uma experiência de renovação carismática, né? Amo a renovação carismática, louvor a Deus pelo dom da renovação carismática para a igreja. E quando entrei no convento, eu fiz um projeto de conversão, um projeto de santidade e estabelecia metas. Isso é positivo, mas vou chegar no negativo já já. E estabelecia metas. Então eu disse, eu vou atingir tal grau de santidade, eu vou atingir tal virtude, e eu fui atingindo as virtudes que eu queria, porque eu pensava assim, se eu tiver tal virtude, então pronto, eu sou santo, eu sou convertido. Eu pensava assim. E fui trabalhando 1 ano, 2 anos, 3 anos, fui me trabalhando. E quando chegou um ponto que aquela lista e aquelas metas que eu tinha estabelecido acabaram. Então eu cheguei à conclusão que, pronto, eu já sou santo. Convertido, quero dizer. Sim, então eu estava convertido do modo como eu pensava que seria a conversão. Mas não estava convertido do modo como Deus pensava sobre a minha própria conversão. Então, são dois tipos de conversão. A conversão que você quer, a conversão do modo como você pensa, e não é que seja ruim, que até é bom, eu creio que você pensa coisas boas, mas a conversão querida por Deus, ou seja, a conversão que Deus quer operar na sua vida. Então, essa aqui é uma verdade maravilhosa que está escondida nesse evangelho. Porque quando Jesus diz, os pecadores, aqui no texto de Lucas, né? Os pecadores procuravam Jesus. Aqui está o primeiro passo da conversão verdadeira. O primeiro passo é quando a pessoa reconhece que ela está no pecado, reconhece o mal, a desgraça que é o pecado, ela se vê naquela situação ruim e ela, diante de Deus, ela bate no peito e ela diz, Senhor, é minha culpa, minha tão grande culpa. E quando ela, então, assume que ela não está bem, então, ela dá um primeiro passo no sentido da conversão querida por Deus. Por quê? Quando eu reconheço diante de nosso Senhor a minha situação de miséria e eu confesso o meu pecado, o meu erro, eu abro o meu coração para que Deus opere em mim a graça da conversão como Ele deseja. Aí eu passo a ser uma pessoa convertida e enquanto viver num processo de avanço dessa conversão, de crescimento dessa conversão, que na teologia mística, na teologia espiritual é chamada de ascese. Então, esse crescimento espiritual que se dá a partir do primeiro passo. Mas esse crescimento não é como eu penso, não é como você pensa. É como Deus vai operando na sua vida. E mais, Deus faz com cada um de nós, de uma maneira única, um caminho de santificação. Deus não repete a fórmula. Então, deixe que Deus faça na sua vida, realize na sua vida o projeto dele, o sonho dele. E aí, logo, logo você será um grande santo, uma grande santa, porque não é como você quer, mas como Deus quer.
Que Deus nos abençoe. Se inscreva no nosso canal, compartilhe esse vídeo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.